A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Terezinha, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, congregação que está localizada em Santa Maria Sul, Distrito Federal. É com muita alegria que vamos falar a palavra de Deus, que está escrita na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, que tem como título A Vinda do Senhor. Iniciamos este capítulo com a palavra nos exortando a permanecermos com ânimo sincero, com a nossa vida firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, neste capítulo 3 e nos versículos 3 e 4, vem nos instruindo para estarmos atentos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estamos vivendo este momento, tempos difíceis, onde estamos convivendo com pessoas que vivem segundo os seus próprios desejos enganosos e não creem na palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala que o pecado nos rodeia. Mas essa palavra nos exorta para que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, sabendo que os zombadores estão aí, questionando sobre a volta do Senhor, pois eles dizem que essa promessa não vai se cumprir. Não podemos dar ouvidos a essas pessoas. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, nos instrui sobre a posição que devemos ter quanto aos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E voltando à pergunta que é feita no versículo 4 desta carta do apóstolo Pedro, do capítulo 3, onde está a promessa da vinda de Cristo? Pergunta esta feita por aqueles que não temem a Deus, mas nós que servimos ao Senhor podemos responder, tendo como alicerce a palavra de Deus. Temos por certa esta promessa: Cristo prometeu, Ele cumprirá, Ele voltará. No Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos 1 ao 3, vem confirmando o que foi dito pelo apóstolo Pedro. Está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E retomando o capítulo 3 da palavra, que está na segunda carta do apóstolo Pedro, o Senhor vem nos dizendo no versículo 5, nos fala que muitos ignoram a volta dele, mas nós que cremos na palavra de Deus devemos estar alertas. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, está escrito: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quais são os planos de Deus para a humanidade? O que está reservado? Deus vem nos falando sobre a destruição no tempo de Noé, em que o mundo pereceu coberto pelas águas do dilúvio. No versículo 6 e 7, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O tempo certo não sabemos da volta de Cristo, mas precisamos nos manter firmes. Não podemos vacilar. Devemos perseverar na presença de Deus. Já no versículo 8 desta mesma carta,
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus está falando para nós. Ele é o dono do tempo. Ele é eterno e tem o controle de tudo. Rege todas as coisas, inclusive o tempo. E quando chegar a hora certa, ele virá. Devemos esperar com paciência. A palavra nos assevera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, com perseverança na oração, na fidelidade a Deus. O Senhor vem nos falando sobre os sinais da sua vinda. Temos visto falar de guerras, de rumores de guerras, fome, tempestades, terremotos. A natureza já está extremamente agressiva. É tanta corrupção, o amor de muitos está esfriando. A impressão que temos é de que tudo está perdido, mas Deus nos instrui a perseverar. Cristo nos falou que seríamos odiados por causa do nome dele e temos vivido momentos assim. Mas na hora da luta devemos permanecer firmes. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 35, nos assevera: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Guardemos no nosso coração: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E continuando no capítulo 3 desta segunda carta do apóstolo Pedro, agora o versículo 9, nos fala que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Deus, em seu infinito amor, tem nos dado oportunidades todos os dias para que nos santifiquemos, pois Ele mesmo nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos estão dizendo que a promessa da volta de Cristo está tardando, mas quem perseverar até o fim será salvo. É essencial a vigilância. E dando prosseguimento na carta de Pedro, agora no versículo 10 do capítulo 3, a palavra nos assevera: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão, e os elementos ardendo, e a terra com tudo que há nela se queimarão. Vigiais, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esta é a palavra de Deus que nos adverte. É uma confirmação do que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, do capítulo 3, vem nos falando. Precisamos estar apercebidos, porque Cristo virá numa hora em que não pensamos. Todos estarão levando uma vida normal. Deus não nos falou sobre o dia exato desse acontecimento. Necessitamos de muita atenção. Não podemos viver como nécios. O Senhor está voltando. Porém, muitos serão surpreendidos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E nos últimos versículos deste capítulo 3, desta segunda carta de Pedro, vem nos falando sobre o cuidado que devemos ter, pois muitos estão torcendo a palavra de Deus. Não podemos ser levados pelo engano, mas que possamos estar aos pés de Jesus e fazer a sua vontade e crer nesta verdade. Jesus pagou um alto preço por nós, o seu amor nos resgatou. Precisamos ter essa atitude, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E a Ele seja a glória para sempre. Amém. E a paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos.